Olá, seja bem-vindo ao meu canal. O meu nome é Esther Gomes e hoje eu quero compartilhar com você uma reflexão que eu gosto de chamar de alegria no caos. Imagine a cena: duas crianças brincando, alegria estampada no rosto, um sorriso de canto a canto. Elas estão uma no velocípede, a outra empurrando, e a única coisa que você consegue ver e ouvir quando olha para essas crianças é uma imagem de duas crianças extremamente felizes e o som, o ruído dos seus sorrisos, né. E quando eu vi essa imagem eu me impactei muito, porque ao redor dessa imagem existia um lixão. Duas crianças estavam brincando com tanta alegria no lixão, e eu olhei aquilo e pensei: "Meu Deus, como isso é possível, né?". Depois de olhar para essas crianças, atrás dela eu vi uma outra imagem. Eu vi um casal, uma mulher que estava com a mão na cabeça, olhando para o nada, atônita, enquanto o marido falava desesperadamente no telefone. Parecia querer encontrar uma resposta, parecia querer encontrar alguém. Ele não parava de falar no telefone enquanto ela, atônita, olhava para o nada. E depois de ver essa segunda imagem, eu olhei para trás desse casal e vi uma terceira cena. E nessa terceira cena estava então toda a mobília do casal jogada debaixo de uma ponte. Eu me constrangi com aquela imagem, porque o Espírito Santo me fez voltar para a primeira cena. E quando eu olhei para aqueles meninos que sorriam e brincavam e caíam no meio do lixo, eles apenas estavam vivendo o melhor dia da sua vida. Era a imagem que eles passavam para mim. E o Espírito Santo falou comigo e disse: "Você já sorriu no caos?". Aquilo foi muito constrangedor. Eu comecei a pensar em várias etapas da minha vida em que eu já estive na alegria e não fui grata, em que eu já estive no caos e, assim como aquela mulher, eu coloquei a mão na cabeça e fiquei apavorada sem saber o que fazer. E a minha segunda ação foi a mesma do homem: pegar o telefone e ligar desesperadamente para alguém que pudesse me ajudar, como se eu não tivesse um Deus. Mas o que Deus espera de nós é que no caos a nossa ação seja como aquelas crianças. Porque 4 pessoas viviam a mesma situação, mas cada uma tinha uma reação diferente. Então o Espírito Santo começou a falar comigo e me apresentou essa verdade. A diferença daquelas 4 pessoas é que as crianças tinham certeza que tinham um pai. E como eles tinham certeza que tinham um pai, eles tinham certeza que, de alguma forma, mesmo que a nossa rotina tenha mudado, eu tenho um pai, eu sei que eu vou dormir no quentinho e que eu vou ter o que comer. Eu não preciso me preocupar porque eu tenho um pai. Esse era o pensamento daquelas crianças. O que estava acontecendo com aquela família era um despejo. Eles haviam sido retirados das suas casas e abandonados ali, debaixo da ponte. O pai não tinha mesmo para onde ir, por isso ele clamava para quem pudesse ajudar. E esse é o nosso erro. Muitas vezes no caos, a gente tenta medidas humanas, né, quando na verdade nós precisamos lembrar que existe um Deus e que esse Deus é o nosso Pai. Independente do que a gente está passando, ele continua sendo Deus. Independente do que a gente está passando, ele não nos abandona. A Bíblia diz que Jesus fala em Mateus que se a gente pedir um pão para Deus, né, se o nosso filho pedir um pão para nós, nós vamos dar pedra para ele? E se ele pedir um peixe, a gente vai dar cobra? Não, né? Porque nós que somos pecadores, amamos os nossos filhos e desejamos coisas boas para ele, quanto mais Deus que está no céu. O problema da humanidade é que a gente, embora tenha sido criado para ser eterno, porque você entendendo ou não, aceitando ou não, a eternidade existe, né. Mas do lado de cá da eternidade, nós simplesmente vemos as coisas com olhos naturais. Então, à semelhança daquele homem, a gente tenta de forma natural resolver todos os nossos problemas. Ou pior, às vezes fazemos como aquela mulher, porque aquele homem pelo menos tinha a esperança que ia conseguir encontrar algum refúgio em algum lugar, mas aquela mulher que estava com a mão na cabeça, atônita, olhando para o nada, ela simplesmente não via nenhuma solução em nada, nem mesmo em pessoas. E muitas vezes a gente se comporta dessa forma, né?
Por isso foi tão importante Jesus deixar muitas mensagens falando sobre a ansiedade. Não andeis ansioso por coisa alguma. Acaso pode o homem acrescentar, nem que seja meia hora do seu dia, se andar ansioso? Essa é uma mensagem muito forte que Jesus deixou para um mundo que talvez não fosse tão ansioso quanto o atual. Mas ele sentiu necessidade de deixar essa mensagem porque ele sabe como nós temos a tendência de ser ansiosos. E a ansiedade nada mais é do que deixar de crer que Deus pode ser capaz de resolver. Depois eu voltei para aquela cena e olhei mais uma vez o quadro principal. E o Espírito Santo ainda falava comigo quando ele disse: Tá vendo esse quadro? As crianças brincando no lixão e sorrindo, a mulher apavorada com a mão na cabeça, atônita, olhando para o nada, e o homem desesperado falando no telefone, enquanto a mobília está espalhada debaixo da ponte. Tá vendo esse caos? Assim é a vida dos seres humanos. E eles podem passar pelo mesmo caos de forma diferente. A diferença está naquilo que eles creem. Se vocês acreditarem que existe um Pai, se vocês acreditarem que Deus, Ele é provedor de todas as coisas, embora vocês estejam no caos, embora a mobília esteja jogada na rua, talvez você olhe para sua mobília e diz: "Hoje eu não vou ter tempo de armar a minha cama". Mas ainda assim você vai ser capaz de descansar, porque você sabe que existe um Pai. E este Pai não te abandona. E o nome deste Pai é Emanuel, Deus conosco. Então, que eu e você possamos olhar para o caos e, assim como aquelas crianças, termos a certeza de que existe um Pai. Assim como aquelas crianças, descansarmos em Deus, dizendo: Deus, eu posso vir até aqui. Tem um versículo que diz assim que quando encontramos o impossível, este se torna possível para Deus. No nosso impossível, quando você se torna dependente de Deus, quando você se permite se entregar a Deus e dizer: "Deus, daqui eu não consigo mais sair". E quando você deixa que o seu coração se lance na verdade de que você tem um pai, e que embora você não consiga soluções que para você seriam mais assertivas, e embora você entenda que aquele dia não vai terminar como você havia planejado, existe um pai que não te abandona e que vai estar com você todos os dias. E você pode estar me ouvindo pensando, mas eu não penso em Deus como Pai. Alguma vez você já orou o Pai Nosso? Pai nosso que estais nos céus? Nós temos um Pai. Bom, se esse conteúdo fez sentido para você, clica no se inscrever, compartilha, fica com a gente e eu quero dizer que para mim é um prazer muito grande ter você aqui.